A noite no asilo tinha a honestidade de um corredor que não pede desculpas. Luzes fluorescentes lançavam um brilho pálido sobre azulejos limpos. Portas de quarto fechavam-se com um clique seco que parecia mais definitivo do que o necessário. No fim do corredor, além de geradores de som, o relógio na parede, o ventilador, o murmúrio ocasional de pneus no pátio, havia um quarto cuja janela dava para o estacionamento. Lá dentro, sobre a cama, a velha foto da família estava apoiada num criado mudo. Nela, uma mulher jovem sorria com os olhos que agora olhavam para o teto sem reconhecer o próprio reflexo. O cobertor tremia de forma quase imperceptível. A mão que surgia do lençol era fina como papel antigo. Dona Antônia sempre fora a rainha de sua própria rotina. Não de um trono real, mas de uma mesa de café onde decidia a lista do dia, do jardim que cultivava com mãos firmes, da sala cujo relógio ela insistia em manter adiantado para que ninguém se atrasasse para o almoço de domingo. Aquele quarto, cheirando a limpeza hospitalar, sem cortina que oscilasse com o vento da varanda, guardava o peso de algo que parecia uma cópia mal feita da vida que ela tinha. Havia uma caneca de porcelana ao lado da cama, impecável. No fundo da caneca, uma marca marrom que lembrava chá derramado dias antes. Ao lado, um copo menor trazia líquido límpido, quase translúcido, e o rótulo original havia sido arrancado, deixando um círculo úmido como se alguém tivesse tentado apagar uma palavra. Quando a notícia chegou até Geraldo, ele primeiro não acreditou. A voz pelo telefone era curta, trêmula. A pessoa do outro lado apresentou um nome, um número, uma fração de conversa que bastou para acender algo que não se apaga. Obrigação. Geraldo desligou, olhou por um momento para as mãos que haviam passado décadas abrindo portas, guardando chaves, sabendo onde cada coisa da casa ficava, e sentiu o mundo se inclinar. Geraldo era conhecido em toda a casa por duas coisas: a precisão com que organizava os quartos e a paciência silenciosa com que contava histórias. Alto pouco, corpo compacto, passos medidos. Alguns na cidade ainda o chamavam, sem malícia, de o anão. Outros sabiam chamá-lo pelo nome, com a reverência simples de quem compreende que há dignidade onde a sociedade insiste em reduzir. Ele preferia o nome, mas sabia que aquela alcunha se tornara parte da história que a família repetia quando se lembrava dele. E não eram raros os que, ao vê-lo entrar, faziam uma careta entre a surpresa e a condescendência. A vida havia lhe dado um lugar discreto. Ele aprendera a transformá-lo em vantagem. Ler um corredor, conhecer o ritmo da casa, ver o que os outros não viam. A ligação viera de Valquíria. Valquíria limpava a casa do antigo casal quando as noites ainda se enchiam de conversas e música. Ainda tremia quando lembrava do dia em que fora chamada a trabalhar no asilo. A voz dela baixava como quem tenta economizar as palavras para guardá-las como prova. "Ele colocou a senhora lá", disse ela. "Ela não quis ir. Eu vi as ordens no tablet da gerente. Repouso absoluto. Nada de visita sem autorização. Mas o que eu encontrei no armário..." As frases surgiam aos solavancos. "Geraldo, eu não sei. Vi um frasco, pequeno, escondido na parte de trás." Geraldo não fez perguntas de cortesia. A pressa dele era construída com memórias. As chaves que ele nunca devolvera por completo. O mapa mental dos armários. A lista de quem passava e quem voltava. Pegou o casaco mais velho, calçou sapatos que rangiam quando pisavam, e foi até o asilo naquela mesma noite, como se a urgência pudesse reconstituir alguma justiça antes da próxima madrugada. No caminho, a cidade lhe ofereceu o repertório usual: fachadas iluminadas, carros que vinham e iam, o eco de vozes atraídas por telejornais, e a sensação de que entre o brilho e a pressa havia sempre alguém que não era visto. Ao chegar, o diretor o recebeu como o protocolo de quem recebe qualquer visitante: nome, documento, motivo. Era tarde e o corredor principal estava mais silencioso que o esperado. O cheiro de desinfetante competia com o perfume doce de um álcool usado demais. A diretora mostrou a porta com gestos compostos. Por dentro, Dona Antônia ocupava uma cama que parecia feita para a ausência. Havia fotos dela, menores, recortadas, espalhadas pela gaveta. Um par de óculos sobre o travesseiro. Ela despertava apenas em pequenos intervalos, abria os olhos e fitava a parede sem decifrá-la. Não falou, não reconheceu imediatamente o homem que entrava e que, anos antes,
tinha arrumado sua poltrona preferida de modo a enquadrar a janela com o jardim. No corredor, Valquíria esperou com o rosto vazio e as mãos trêmulas. Assim que viu Geraldo, soltou um suspiro que misturava alívio e culpa. A empregada era simples na fala, mas nítida nas observações. Quando me pediram para trocar a roupa dela, disse, valendo-se de uma expressão prática que escondia medo, reparei que havia um frasco dentro do armário, num suporte, atrás de algumas caixas, com o rótulo raspado. Não sei o que era, não sei o que tinha ali, mas... Ela não terminou a frase porque não precisava. O silêncio disse que vinha marcada por algo que sentira no ar. Geraldo ouviu sem pressa. Observou as rugas da mulher, as veias das mãos, o batão imperfeito na foto sobre o criado mudo. Em sua cabeça tudo tinha uma lógica de serviço. Quem guarda, quem entrega, quem assina. Ele lembrava dos bilhetes que a dona Antônia deixava na cozinha, das cartas que guardava no quarto, do hábito de tomar um chá às 5. Nada ali se encaixava como o quadro de repouso absoluto e visitas proibidas. Afastar uma mulher daquela forma parecia mais um ato administrativo do que um cuidado. O frasco, segundo Valquíria, era discreto, pequeno, escuro, como vidro que brilhava pouco sob a luz fria. O rótulo estava borrado, como se alguém tivesse esfregado palavras, até não restar mais nada. Havia também um cheiro, disse ela, um odor metálico por trás do perfume caro que a casa insistia em manter. O frasco tinha sido colocado, segundo a trabalhadora, atrás de caixas de medicamentos, quase como se estivesse vivendo ali, esquecido ou escondido. Geraldo pediu para ver. No quarto da dona Antônia, ele abriu os armários como quem abre arquivos de memória. Encontrou embalagens de comprimidos, frascos com nomes legíveis, seringas descartáveis, caixas de curativos com corações impressos. E, no fundo, o vidro. Era menor do que ela imaginara. Tinha um líquido claro que, ao balançar, formava bolhas lentas. A rolha é hermética, mas a etiqueta verdadeiramente estava indistinta. Apenas manchas que pareciam palavras apagadas. Ele guardou o frasco numa pequena bolsa que trazia. Havia regras que ele aprendera. Preservar o objeto, não tocar demais, anotar o lugar onde foi encontrado. Pequenina e com uma etiqueta apagada, a peça parecia uma ponta solta de uma história que se recusava a ceder. Antes de sair, olhou uma última vez para a fotografia da família. A face da dona Antônia, mesmo na velhice, mantinha uma rigidez de quem não aceitava ordens que não entendessem de afeto. No dia seguinte, de manhã cedo, os passos de Geraldo voltaram ao ritmo conhecido. Foi até a clínica particular que havia atendido a família por décadas. O médico que o recebeu, Dr. Humberto, era um homem com mãos grandes e fala calma. Tinha sido convocado por Geraldo nos velhos tempos em que a casa preferia um médico conhecido a planos e burocracias. Ao ver o frasco, franziu o senho com uma mistura de curiosidade e cautela. Não consigo dizer que é o quê, disse ele com a clareza que agrada. Pode ser um sedativo, pode ser algo que gere sonolência. Pode não ser nada além de água com um agente inerte. Eu preciso de exame para afirmar qualquer coisa. Mas vejo sinais sim, no histórico e no estado da senhora, compatíveis com sedação frequente. Importante notar como ele falava, não como quem condena, mas como quem evita a sentença sobre aquilo que não cabe ao seu esteto concluir sem ferramentas. Dr. Humberto não assinou uma acusação, fez uma observação técnica. Disse, porém, algo que pesou nas orelhas de Geraldo. Ela não tem prescrição recente para um esquema que justifique repouso absoluto sem avaliação neurológica. Se alguém a está medicando de maneira diferente do que consta no prontuário, isso precisa ser verificado. Como quem aponta uma peça fora do tabuleiro, ele abriu um arquivo onde se via o histórico de medicamentos, as assinaturas antigas, as receitas. Havia espaço para dúvidas. Geraldo levou uma cópia das folhas do asilo, anotou nomes, horários de administração de medicamentos e apontou incongruências. Registrou também quem assinava as ordens de restrição de visitas, o nome de uma mulher, que, na casa antiga, não era desconhecida, Carolina. No passado, Carolina havia sido responsável pela administração da casa enquanto Henrique expandia negócios e viagens. Com o tempo, o vínculo entre ela e a família mudara. De funcionária a curadora aparente, com poderes para decidir sobre rotina e cuidados. A assinatura dela aparecia em papéis que agora legitimavam a permanência de Dona Antônia no asilo. A história que se desenhava tinha camadas que mordiam a superfície, independência tomada por formalidades, visitas substituídas por assinaturas, cuidados por justificativas administrativas. Havia ainda uma peça que se movia em segredo,
o relacionamento entre Henrique e Carolina. Henrique, homem público, rosto conhecido em eventos e doações, tinha construído uma imagem de sucesso que não combinava com a cena de desatenção diante da mãe. E Carolina, com acesso à rotina e ao tablet que geria ordens, parecia o braço mais prático dessa decisão. Mas as pessoas que decoravam a casa sempre têm seus próprios medos. Uma curadora tem o poder de aplicar regras, e poder, quando mal usado, parece ser a lente através da qual se vê a face da coragem. Geraldo sabia que não bastava encontrar um frasco, havia que transformar suspeita em cadeia de provas. Chamou Valquíria para ir com ele ao consultório. Precisava do depoimento dela formalizado. Valquíria, que passara noites acordada de remorso, aceitou com a expressão de quem já decidira não carregar mais aquilo sozinha. No caminho, pediu que ninguém a expusesse ao julgamento. Tenho medo, disse baixinho. Se eles soubessem que fui eu, as palavras ficaram presas, como palavras que se envergonham de ir mais longe. Eles foram juntos à delegacia. A polícia recebeu a queixa com uma mistura de procedimento e cansaço. Era rotina, e ao mesmo tempo não devia ser rotina. O registro de ocorrência foi lavrado com termos precisos: possível administração de medicamentos sem autorização, omissão de socorro, suspeita de curatela indevida. O delegado anotou tudo, fez perguntas que tentavam ordenar as emoções em fatos e sugeriu imediata perícia no frasco. O receio de Geraldo era o tempo. Cada hora que passava tornava mais difícil recuperar memórias, mais fácil para aqueles que queriam apagar rastros. Antes de entregar o frasco para a perícia, Geraldo tomou medidas de proteção. Fez fotos do local onde fora assado, anotou quem mais tinha acesso ao quarto e pediu às funcionárias do asilo que não mexessem na medicação até que a polícia decidisse. Carolina, que soube da movimentação por alguém interno, reagiu com frieza. Enviou uma mensagem formal ao diretor e num telefonema anterior aconselhar a prudência. São procedimentos legais, disse ela numa comunicação que soou mais como um aviso do que como uma explicação. Havia uma firmeza que irritou Geraldo. A mulher tratava o acontecido como um mal-entendido potencial e sua voz escondia pressões que ele já conhecera no passado. Um detalhe pequeno, porém incisivo, apareceu numa conversa com o enfermeiro-chefe do asilo. Ele comentou, sem pensar muito, sobre um padrão de administração de doses nos horários mais vazios, aqueles horários em que poucos parentes apareciam. Ah, é prático, disse ele num tom de quem aceita atalhos. Programa-se uma dose leve à noite e a pessoa mal percebe. Aquela frase ficou com Geraldo. Não era prova, mas era pista. Falava de rotina e de quem pensava que podia humanizar o cuidado com atalhos administrativos. Enquanto o frasco era encaminhado ao laboratório, surgiram as primeiras resistências formais. Um advogado ligado à família, constava depois nas pesquisas de Geraldo que o escritório era tido como reputado nas esferras onde casos de saúde e patrimônio se cruzavam, entrou em contato. Em carta registrada, pediu cuidado para que o processo fosse conduzido sem exposição desnecessária, alegando o melhor interesse da senhora. O tom jurídico não era hostil, mas fazia uma linha de contenção. Havia, nas palavras, o desejo de manter tudo sob controle. Geraldo sentiu o peso desse atrito. Havia medo de que aquela cadeia de profissionalismo e poder fosse usada para enterrar questionamentos em documentos. Foram dias de pequenas batalhas. Valquíria foi coagida por uma conversa à porta, onde a voz por trás de um telefone sugeriu consequências. O diretor do asilo recebeu uma ligação que parecia elogiar a conduta do estabelecimento. E em redes sociais discretas apareciam elogios a Henrique, imagens de jantares de gala, fotos de inaugurações onde ele apertava a mão de prefeitos. A cena pública e a cena íntima caminhavam em direções opostas. Geraldo, no entanto, não se dobrava fácil. Sabia que para desmontar uma farsa era preciso algo maior do que um frasco. Era preciso mostrar que havia padrão, que havia intenção. Começou a vasculhar registros antigos da casa. Encontrou ordens antigas assinadas por Carolina, mesmo quando ela não detinha formalmente a curatela, pequenas anotações, e-mails trocados com administradoras financeiras, recibos de transporte que colocavam pessoas em locais que não deviam andar sozinhos. Construiu um diagrama mental, onde cada peça tinha função: a assinatura, a gestão financeira, a presença ocasional do filho em eventos públicos, a decisão de mandar Dona Antônia ao asilo. A imagem que se formava não era a de um filho que, por amor, deixara a mãe num local seguro. Era a de um circuito de decisão que privilegiava a ordem institucional, a vida humana. As conversas com o Dr. Humberto voltaram a ser luz.
Ele concordou em realizar uma avaliação clínica detalhada e se ofereceu a declarar, frente a uma audiência, que não havia prescrição que justificasse o quadro de sedação progressiva. Também sugeriu que se pedisse um laudo toxicológico ao laboratório forense. Sem laudo, advertiu, a acusação fica no campo do sentir, e o sentir não basta para uma condenação. Geraldo ouviu e anotou. A luta seria técnica e emocional. Havia que provar. Num fim de tarde em que a chuva ameaçou transformar a cidade em um vidro embaçado, Henrique foi visto entrando discretamente no asilo. Não foi um gesto público, foi uma visita curta e contida, seguido de poucas palavras à esposa e à gerente. As testemunhas ouviram sair com passos que não pareciam inquietos, mas algo ali parecia ajustado. Um discurso pronto, um olhar que evitava sair dos limites do protocolo. A foto que mais tarde circulou em jornais locais mostrava um Henrique sério, 2 dedos sobre a gravata e um porta-retrato da mãe ao fundo. A imagem alimentou debates. Um filho que visita a mãe era, para muitos, sinônimo de cuidado. Para alguns poucos que conheciam a casa antiga, a visita soava como tentativa de manutenção de imagem. Geraldo, nessa mesma noite, sentou-se diante de uma pilha de papéis e fotos. Fez um caderno com tudo o que reunira: fotos do frasco, cópia do prontuário, registros de ordens com assinatura de Carolina, mensagens trocadas com o diretor do asilo e a gravação, feita com consentimento de Valquíria, de uma conversa onde a funcionária, assustada, relatava quem colocara o frasco no armário. Estava tudo empenhado em formar algo que resistisse a uma contestação fácil. Ele não era advogado, não era jornalista. Era um homem que sabia as rotinas de uma casa como ninguém, e sabia o valor do detalhe. No silêncio do seu quarto, olhando pela janela à luz intermitente do semáforo, Geraldo se lembrou de um episódio antigo. A dona Antônia o chamando para consertar uma dobradiça teimosa, ela reclamando do modo como a vida se tornava menos gentil com o passar dos anos. Pensou nas festas de família, no som de pratos batendo, nos passos rápidos da senhora na cozinha. Pensou também no próprio corpo, nas perguntas que as pessoas faziam sem malícia sobre sua estatura, e percebeu que havia uma simetria estranha entre ser invisível por ser pequeno e ser invisível por poder. 2 modos diferentes de apagar uma pessoa. Ele sabia que aquilo que estava fazendo era mais do que um serviço antigo. Era um resgate. Os resultados preliminares do laboratório chegaram alguns dias depois. O laudo, ainda parcial, indicou a presença de um agente com efeito sedativo no material enviado. O documento não dizia conclusivamente que tudo ali era crime. Dizia com a frieza dos termos técnicos que havia substância não prevista nas prescrições e que coincidia com relatos clínicos de sedação leve constante. A palavra possível era repetida como quem não quer ultrapassar um limite legal, mas a implicação era clara. Havia algo que exigia investigação mais ampla. Carolina reagiu com um comunicado curto, redigido por um advogado. Alegou que toda decisão tomada fora em prol da segurança e bem-estar de Dona Antônia, e que a família sempre buscara o melhor para ela. Henrique emitiu uma nota menor, falou em momentos difíceis e em confiança nos profissionais. Ambos evitaram cuidadosamente qualquer admissão. Do lado de fora, o público os via sob a luz da dúvida, e alguns começaram a discutir em voz alta a necessidade de presunção de inocência. Para Geraldo, o que vinha a seguir exigia calma e estratégia. Ele organizou reuniões com o delegado, com o Dr. Humberto e com um advogado que topou atender sem cobrar o preço de mercado. Um homem que aceitara o caso por ver nas entrelinhas a possibilidade de justiça. Havia necessidade de proteger Valquíria, de obter acesso ao histórico completo do asilo e de garantir que a médico-perícia ocorresse sem interferências. Entre telefonemas e visitas, surgiu também a sensação de que havia olhos sobre eles, mensagens anônimas, uma sensação de carro estacionado do outro lado da rua, e um silêncio que se fazia mais alto quando um telefone tocava no meio da noite. Numa manhã em que o céu gravava nuvens de chumbo, Geraldo recebeu uma ligação que confirmou o que temera. Um funcionário do asilo informara que certos registros haviam sido movidos. A movimentação soou como tentativa de exclusão. Ele foi até lá, acompanhado do delegado, que decidiu averiguar o local. Abriu-se um processo de busca e apreensão controlado. O asilo cooperou, mas havia mãos que tentavam discretamente prevenir danos à reputação da instituição. Em meio à papelada encontrada, havia recibos de pagamento a terceiros, deslocamentos que não continham justificativa plausível. E um documento que à primeira vista parecia uma ordem de curatela assinada por Carolina. O detalhe:
A assinatura parecia recente demais para algo que justificasse as mudanças de rotina. No meio do turbilhão jurídico, emocional e midiático, duas imagens cruzavam o pensamento de Geraldo com insistência. A foto da Dona Antônia sorrindo e o pequeno frasco de vidro. A casa antiga, com toda sua porcelana e lustre, contrastava com o quarto frio do asilo onde a mesma mulher parecia existir apenas como sombra de si. Havia naquele contraste uma injustiça que não lhe permitia dormir. A parte prática do plano precisava nascer do respeito pelas instituições. Registrar, arquivar, pedir perícias, proteger testemunhas. Não era vingança, era dispositivo do Estado. E era também um jeito de mostrar que as pequenas vozes, como a de Valquíria ou dos funcionários antigos, tinham valor. Se a riqueza oferecia um véu, a construção de provas o rasgaria. E se havia manipulação de curatela para cometer um ato que diminuísse a autonomia de Dona Antônia, haveria consequências jurídicas a serem buscadas com rigor. Quando partiu do asilo naquela tarde, depois de mais uma sessão de coleta de documentos, Geraldo olhou uma última vez para a janela do quarto onde a mãe do milionário dormia. A luz que alisava a vidraça desenhou uma linha tênue no rosto da senhora. Ele se prometeu em voz baixa que levaria até o fim. Não por desejo de fama, não por rancor, por dever. Havia no modo como fizera sua vida um pacto silencioso com a verdade. Ao sair, sentiu no bolso a pequena bolsa onde guardara uma cópia do frasco e junto um bilhete amassado que Valquíria lhe dera. Um recado simples. Ela dizia que queria ir para casa. A frase ficou, por dias, como uma pedra no sapato de todo o processo, curta, direta e capaz de despertar responsabilidade. E então veio a notícia que estremeceu, por um instante, os passos de Geraldo. O advogado ligado à família enviou um documento cobrando a liberação imediata do frasco para análise particular. Alegava que a família tinha direito a uma contraprova e que, por isso, o material deveria ser entregue ao laboratório por eles indicado. A pressão era clara e travava os primeiros movimentos da investigação. Era uma estratégia conhecida: diluir, retirar, recompor os fatos dentro de um quadro favorável. Geraldo sabia, por experiência, que ali estava em jogo o desejo de manipular prazos e resultados. E sabia também que a batalha que tinha pela frente não seria apenas com documentos, mas com tempo, percepção pública e o jogo de quem tinha recursos para moldar narrativas. Por isso, naquela tarde, fez algo que lhe era íntimo. Foi visitar a senhora, que anos antes lhe ensinara a dobrar lençóis até que ficassem lisos como páginas de livro. Entrou no quarto, sentou-se junto à cama e segurou a mão que, apesar do frio e das funções reduzidas, apertou a sua como se reconhecesse. Não havia palavras grandes. Havia apenas a prova de que a presença era, por vezes, o primeiro ato de resistência. Enquanto a bagunça jurídica ganhava forma, o frasco seguiu para um laboratório oficial sob custódia da polícia. O procedimento levou dias, e nesses dias muita coisa foi sendo colocada no lugar. Testemunhos, documentos, atitudes que faziam a linha entre cuidado e controle. Uma rede se formava, tênue, mas firme. E do outro lado, a família procurava ajustar sua voz para a opinião pública, como quem ensaia uma resposta que minimize danos. Geraldo fechou a pasta com os papéis e saiu para a rua. A cidade não sabia ainda do fio que se puxara, do quadrado que seria desfeito. Para muitos, aquela era só mais uma notícia de família. Para ele, era a vida de uma mulher que precisava voltar a escolher, e ele estava disposto a pagar o preço da paciência para que a verdade, de alguma forma, voltasse a prender-se às palavras certas: cuidado, respeito, escolha. Naquele momento, porém, faltava ainda a peça que tornaria tudo incontornável: a assinatura de alguém que, publicamente, dissesse que sabia o que se passava. O laudo preliminar dizia algo, a auxiliar relatara algo, o frasco existia. Mas para derrubar uma farsa construída em laudos antigos, carimbos e boa vontade aparente, era preciso um momento em que o tecido social notasse uma incoerência tão grande que não pudesse mais ser ignorada. Geraldo estudava como costurar esse momento. Sabia que quando viesse, seria preciso coragem para encarar nomes, reputações e poder. Ele voltou para casa naquela noite com a sensação de que havia começado algo que não poderia ser abortado. Pelo caminho viu numa vitrine a foto de Henrique sorrindo ao lado de um prefeito. O contraste do sorriso com a imagem da mãe lhe deu força e raiva numa mesma medida. Não era desejo de destruir uma reputação por prazer, era vontade de restaurar o que fora roubado. A história ainda não tinha um fim. Havia frases a escrever, encontros a marcar, testemunhas a proteger. Mas havia também o primeiro movimento. Um homem de baixa estatura, conhecido por muitos como o Anão,
que escolheu não ser invisível quando uma vida precisava ser vista. E no meio dessa escolha havia uma lição crua. A força de um detalhe, um frasco, um horário, uma assinatura, pode mudar o destino de alguém quando quem vê resolve agir. Na penumbra do quarto, Dona Antônia sussurrou uma palavra que muitos não ouviram, um nome que soou como quem tenta ancorar-se ao passado. Do lado de fora, o mundo seguia sua pressa. Dentro do processo, as próximas jogadas já se alinhavam. Os laudos definitivos, as testemunhas protegidas, o confronto que se anunciava entre o que parecia público e o que era realmente vivido. O ar cheirava a chuva e a café frio, e a cena tendia entre a esperança e a ameaça, como toda decisão que mexe com verdades escondidas. Geraldo sabia que a linha que cruzaria a próxima manhã seria decisiva. Havia aliados a convencer, o delegado a manter cautela, o advogado a instruir. E havia, sobretudo, a necessidade de preservar a dignidade de quem precisava de cuidados, sem transformar o rosto daquela mulher em espetáculo. Enquanto aguardava, arrumou os papéis, guardou as cópias e prendeu no peito uma frase simples: o cuidado é um ato de vigilância, e a vigilância, quando nasce de quem serve, é quase sempre a última fronteira antes da justiça. O laudo definitivo chegou numa tarde em que o céu parecia pesar junto de quem esperava. Geraldo abriu o envelope com mãos que não tremiam tanto quanto pareciam. Não era só papel, ali vinha a tradução fria do que os olhos e a intuição já apontavam. O exame toxicológico apontava a presença de um agente com efeito sedativo, em concentrações compatíveis com a administração repetida. As palavras eram medidas, com possível e compatível entremeadas, porque a técnica não dá lugar a certezas absolutas sem julgamento. Mas a implicação era clara para quem lera entre linhas. Havia algo a ser explicado que não constava nas prescrições do prontuário. Geraldo sabia que aquilo agora não era só o frasco numa bolsa, era a base de uma narrativa que não cabia mais em silêncio. Marcou uma reunião no próprio asilo, pedindo a presença do diretor, do médico que o acompanhara, do delegado responsável, do advogado que aceitara o caso sem alarde e de Valquíria. Solicitou também que Carolina e Henrique comparecessem. A decisão não foi impulso, foi estratégia. Expor provas na frente de quem podia impedir novas manipulações. O corredor do asilo estava mais cheio do que o habitual. A sala de reuniões cheirava a café frio e a documentos. Havia fotógrafos do jornal local na rua, comunicados enviados pela assessoria do delegado, mas a própria autoridade pedira que a divulgação fosse controlada. A exposição precisava proteger a vítima antes de alimentar especulações. O diretor do asilo, um homem de 30 anos na gerência e 2 na tentativa de manter a casa ilesa, cruzou os dedos entre os papéis com ar de quem traduzia pressa em polidez. Carolina entrou primeiro, passos medidos, tudo calculado, cabelo impecável, vestido neutro, perfume que lembrava com força as salas da mansão, um verniz de eficiência que escondia o cansaço ou a culpa, ninguém sabia ao certo. Henrique chegou depois, menos compenetrado, mais vago. A gravata parecia presa não no pescoço, mas numa tentativa de prender uma imagem. Havia defensores silenciosos nas fotografias pessoais que trazera, e isto, para a parte do público, bastaria. O delegado começou com objetividade. Leu o laudo em voz alta, descreveu a cadeia de custódia do frasco, os procedimentos adotados, e pediu que cada um dissesse o que sabia sobre as ordens de repouso absoluto registradas no tablet do asilo. Valquíria foi a primeira a falar. Falou com a voz de quem por muito tempo engolira medo. Falou com clareza sobre a descoberta do frasco, sobre ordens estranhas, sobre o clima de pressa nas noites em que as doses eram aplicadas. O delegado pediu que repetisse as frases e que apontasse datas. Valquíria o fez. Havia ali a força de um testemunho que se tornara concreto. Carolina respondeu com calma cirúrgica. Alegou decisões tomadas em prol da segurança da senhora. Falou em avaliações feitas por profissionais, em providências que supostamente resguardavam a vida da paciente. Havia palavras legais ensaiadas no discurso, melhor interesse, protocolos, ausência de risco imediato. Henrique, por sua vez, falou de confiança nos profissionais e na administradora. Disse que confiava que tudo era feito para proteger a mãe. Mas havia um quê de vazio na fala, uma defesa construída por reflexos sociais mais do que por convicção íntima. O delegado, então, fez a pergunta que se esperava: quem autorizou a aplicação daquele tipo de medicamento sem registro no prontuário? A sala pareceu encolher. O diretor do asilo disse que seguira ordens escritas e digitais. Apontou a assinatura de Carolina nas rotinas que alteravam horários de visitas e administração de medicação. O advogado de defesa argumentou que os registros poderiam ser fruto de erro administrativo ou de interpretação equivocada. O médico, Dr. Humberto, falou com cautela. Ele não havia prescrito nada novo. Suas anotações não indicavam autorização para sedação crônica. Reafirmou que a presença do agente no laudo revelava a necessidade de investigação aprofundada. A reunião terminou com medidas práticas.
futebol de documentos, instaurou-se o inquérito, a curadoria e a gestão do asilo seriam reavaliadas por uma comissão designada, o acesso a paciente seria restringido até que a justiça definisse os termos, e Carolina teve seu acesso imediato suspenso por ordem provisória do delegado, medida que visava resguardar a integridade de Dona Antônia. Isso não era uma sentença. Era, porém, um rompimento oficial na cadeia de comando que a mantivera isolada. Para Geraldo, a sensação foi de avanço e de alerta. Havia ainda muita teia para ser desfeita. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. O padrão esperado aconteceu. Tentativas de controlar narrativas externas, cartas de escritórios de advocacia pedindo discrição, fotos públicas de Henrique em eventos para mostrar normalidade. Mas também houve mobilização de quem, até então, havia se calado por medo. Outros empregados antigos vieram a público, com a ajuda da defesa e do delegado, e confirmaram condutas administrativas estranhas, caixas que trocavam de lugar, remessas de medicamentos sem justificativa clara, ordens que apareciam em tablets com assinaturas pouco coerentes com o histórico. Pequenos detalhes que, antes isolados, agora compunham uma linha que punha em xeque a gestão completa. Houve uma altura em que Geraldo percebeu que precisava proteger Valquíria. A mulher fora alvo de uma abordagem intimatória, um recado entregue à porta do asilo em forma de ameaça sutil, que dizia, sem afirmação direta, para pensar no que diz. Isso acelerou a decisão. A polícia providenciou cota de proteção para a testemunha e sua família. Valquíria se mudou por curto período para um lugar seguro, enquanto o inquérito prosseguia. Ela tremia, mas sabia que por causa do frasco e do laudo, sua palavra agora tinha mais respaldo. Enquanto isso, Henrique ensaiava gestos. Houve uma visita pública à mãe que foi mostrada com câmeras controladas. Fotos curtas e frias onde aparecia um beijo no rosto de Dona Antônia, uma mão sobre o lençol. Para parte do público, foram imagens que amenizavam suspeitas. Para os que conheciam a casa, a cena soava como tentativa de remendos. Aparecia o filho, mas não havia arrependimento real. Em particular, Geraldo mutou algo que o fez pesar o momento. Após a visita, Henrique conversara em tom controlado com Carolina, como quem tratava de logística mais do que afeto. Aquilo aumentou a determinação de que a exposição precisava ser mais que um choque de imagens. Precisava ser um ataque preciso à estrutura que permitira o isolamento. A fase mais tensa da trama envolveu a busca por registros financeiros. O advogado que aceitara o caso, um homem de barba rala e paciência para gastar horas em cartórios, descobriu transferências que colocavam valores significativos em contas de empresas de fachada, cujos serviços não eram evidentes. Tudo isso foi solicitado ao juiz como parte de uma investigação que já cruzava a fronteira entre a esfera médica e a esfera patrimonial. Não se dizia ainda que fora desviado o patrimônio. Falava-se em necessidade de esclarecer movimentações que poderiam revelar motivações. O ápice do embate ocorreu no próprio asilo, desta vez com público técnico, peritos, representantes do Ministério Público, o delegado e o juiz que acompanhava o caso. O laudo final foi lido com precisão. O tom era técnico, cruel na concisão. Havia sim presença de agente sedativo em repetidas amostras, e os horários de administração, cruzados com registros de turnos, apontavam para a consistência de administração fora de protocolos conhecidos. O juiz, ouvindo os peritos, autorizou medidas cautelares. Carolina teve seus poderes de curadora suspensos provisoriamente. O juiz determinou também a nomeação de um curador judicial provisório e recomendou que a diretoria do asilo revisasse seus procedimentos e abrisse acesso irrestrito aos médicos externos para reavaliação da paciente. Perante aquela leitura, Henrique tremeu. Não foi teatral. Houve raiva, houve confusão, mas também havia algo como o reconhecimento tardio de que o mecanismo que mantivera a mãe isolada havia funcionado segundo lógicas que sobrepujavam o amor. Ele tentava explicar, gaguejava, defendia-se com o recurso de quem tem status. Minha mãe sempre foi prioridade, dizia, como se a repetição de uma frase pudesse torná-la verdade. Geraldo o olhava com a mesma calma que tomara durante meses. Não havia vingança no olhar. Havia uma demanda por responsabilidade. E Geraldo, com a voz firme, pediu que Henrique dissesse qual fora sua participação real nos atos que ali se documentavam. O filho não soube responder com clareza. O primeiro efeito claro ao cair da reunião foi prático. Carolina foi obrigada a deixar a residência onde costumava administrar a casa.
Ela saiu com a elegância de quem não demonstra desespero, carregando apenas um estojo com documentos. A imprensa tentou colher imagens, mas a polícia bloqueou o acesso para impedir que a cena se tornasse espetáculo. Na prática, a curadora que tantas vezes assinara ordens viu a ordem judicial tomar-lhe o poder. A sensação para quem acompanhava de fora foi de que a farsa começava a rachar. Os dias seguintes mostraram o custo humano. Dona Antônia, por pressa e sedação, havia perdido o tempo de lucidez. A recuperação seria longa. As primeiras sessões de fisioterapia foram modestas. Sentar-se na beirada da cama, apoiar os pés no chão, erguer uma mão para alcançar o copo. Havia naquela rotina um sabor de retorno muito lento. A casa que agora a acolhia para os exercícios era uma sala tranquila, com luz quente. As mãos do fisioterapeuta eram práticas. A voz era encorajadora. Geraldo assistia, calado, sentado numa cadeira de madeira que rangia sob seu peso. Ele segurava a mão da paciente quando solicitado, e a presença, mais que palavras, era o que parecia reativar memórias adormecidas. Houve um momento pequeno, de uma simplicidade que trazia mais verdade do que qualquer grande gesto. Numa tarde em que a terapia havia sido apenas metade do desiderato, Dona Antônia olhou para o quadro que mostrava fotos antigas da família na parede da sala de reabilitação e murmurou uma palavra rouca. Jardim. Era uma palavra pequena, e Geraldo sorriu com os olhos cheios d'água. Levantou-se e, com delicadeza, levou-a até a janela. Lá fora, o jardim do asilo era modesto, com canteiros bem cuidados. Ele falou do pequeno canteiro que havia na casa antiga, descreveu como ela gostava de aparar as pontas das folhas e ouviu, de leve, uma risada que parecia retornar de longe. Para todos ali, foi a prova de que não se tratava só de um corpo a ser tratado. Era a pessoa que havia sido escondida de si mesma. O caso também levou a repercussões sociais. O nome de Henrique, por sua visibilidade pública, tornou-se objeto de debate em colunas e mesas redondas. Alguns pediram presunção de inocência, outros apontaram a incoerência entre imagem pública e gestos privados. Alguns benfeitores que mantinham laços com suas empresas se afastaram gradualmente. Henrique viu contratos de imagem congelarem, foi convocado a depor em inquérito que investigava a rede administrativa que favorecera decisões contrárias ao bem-estar da mãe. Não era justiça pronta, era consequência administrativa e investigação que, no mínimo, o deixava sob renovada vigilância pública. Carolina, por sua vez, recorreu a recursos legais. Alegou que o que fizera fora em prol da segurança da senhora, contratou defesa e negou intenção maldosa. A justiça, entretanto, já dispunha de elementos para prosseguir com investigação sobre abuso de incapaz, omissão de socorro e possível fraude administrativa. Não se falou em prisão sumária, falou-se em medidas cautelares, investigações e na necessidade de ouvir mais testemunhas. O caso, por ser complexo, seguiria para a apuração técnica e judicial. No meio desse processo, uma sessão emocional ainda precisava acontecer. O encontro entre Henrique e Geraldo, a dois, após uma audiência. Henrique procurou o ex-mordomo numa tarde em que chovia fino. Era um pedido contido. Queria entender. A conversa foi crua. Henrique falou dos compromissos, da velocidade com que assumira papéis, do medo de perder sua posição caso a mãe se tornasse um entrave. Falou de pressões sociais e de conselhos de assessores que, segundo ele, tomaram decisões. Não pediu justificativas. Pediu perdão em formas que não se sabiam se legítimas. Geraldo ouviu e não poupou palavras. Falou do custo humano, das noites de sono perdidas, do que significa abdicar da presença numa vida. Foi uma conversa dura, cheia de silêncio e de perguntas que não tinham respostas fáceis. Henrique ficou nu perante seu erro. Não havia, no arrependimento, capacidade de reescrever meses perdidos. Havia, porém, possibilidade de reconstrução. Ele abriu mão temporariamente de suas funções administrativas sobre os bens da mãe, assinou um termo de cooperação com a polícia para facilitar a investigação e permitiu que médicos externos tivessem acesso e autonomia para decidir tratamentos. Pequenos atos, pensados, que não consertam, mas demonstram disposição para mudar a estrutura que permitiu o isolamento. Enquanto isso, o asilo começou a revisar procedimentos. Houve trocas de gerência, treinamento de equipe e medidas para aumentar a transparência.
visitações com registro, prontuários digitalizados com histórico acessível a representantes legais e um comitê de revisão composto por médicos externos. A instituição, em comunicado, disse que colaboraria integralmente com as investigações e que se comprometeria a rever contratos e práticas. Para os que trabalhavam lá foi um choque. Para os familiares de residentes foi um alívio contido. A confiança foi ferida, mas havia, pela primeira vez, um movimento concreto para repará-la. Geraldo, nesse cenário, ganhou um reconhecimento que não procurara. Pessoas da comunidade, antigos colegas, vizinhos da família e até alguns rostos que antes o tratavam com condescendência passaram a cumprimentá-lo com outra reverência. Não era fama, era resultado do reconhecimento de que sua insistência evitara algo pior. Alguém deixou um bilhete em sua portaria, outro deixou um ramalhete de flores no asilo. Gestos simples, que diziam obrigado. Geraldo recebeu tudo com a modéstia que sempre o caracterizara. Para ele, o dever fora cumprido. A história, porém, ainda precisava de cuidado. No recondicionamento de Dona Antônia, os ritmos eram cuidadosamente respeitados. Havia dias bons e dias ruins. Havia o sono pesado em que as horas passavam sem que ela percebesse. Havia a escassez de força para uma caminhada que antes fora corriqueira. Mas havia avanços notáveis. Em 7 semanas, com fisioterapia, fonoaudiologia e cuidados psicológicos, ela voltou a falar frases curtas com coerência, lembrar nomes de netos e, numa tarde de sol raro, andar segurando a borda de um banco de jardim. Era pouco para quem fora a senhora absoluta de sua rotina, e ainda assim era muito. Era a vida que voltava sobre sua própria autoridade. A restauração também trouxe ritual. Numa tarde em que o juiz permitiu uma visita controlada da família, agora com a presença de advogados e do curador judicial provisório, houve um encontro breve, onde palavras foram ditas mais com os olhos que com a boca. Henrique ficou perto, com mãos tremendo. Pediu perdão publicamente à mãe, que respondeu com uma atenção tímida e uma pergunta simples. Você esteve comigo, Henrique? A pergunta feriu. Ele respondeu com um sorriso partido e com a promessa de reconstruir. A justiça, entretanto, não é só emoção. A curatela provisória foi mantida em mãos neutras até que o processo chegasse a uma conclusão técnica. Era uma medida para proteger a capacidade de escolha de Dona Antônia, sem repetir erros. O caso de Carolina seguiu para a investigação formal. Havia indícios suficientes para que promotores investigassem possíveis crimes administrativos e a eventual utilização indevida de poderes de curatela. Ela contratou defesa e negou intenção criminosa. As broncas dos tribunais são feitas de documentos, depoimentos, perícias e tempo. Era possível que houvesse responsabilização. Era também possível que as nuances jurídinas tornassem o desfecho lento. Para Geraldo, a vitória não estava só numa possível condenação, estava na retirada imediata do poder que permitira o isolamento. O reconhecimento a Geraldo veio também de uma forma civil. Um grupo de funcionários antigos da casa organizou uma pequena cerimônia para agradecer. Foi discreta. Houve flores, palavras simples e um aperto de mão do delegado que reconhecera na investigação a competência do homem que conhecia rotinas como poucos. Ele recebeu cumprimentos contidos e ofertas de suporte para que não ficasse sozinho no processo de testemunhar quando necessário nos tribunais. Geraldo, que há muito aprendera a medir sua presença, aceitou com serenidade singular. Com o tempo, a imprensa fez entrevistas com os profissionais. Dr. Humberto participou de um depoimento mais amplo para explicar tecnicamente o efeito de sedativos em idosos e a importância de documentação clara. Especialistas em gerontomagia falaram sobre as consequências da privação de autonomia e sobre protocolos de curatela. O tom geral das matérias foi de alerta, atenção redobrada em instituições e valorização da palavra de empregados como mecanismos de controle social. Em casa, fora dos hospitais e do asilo, Henrique mergulhou numa temporada de autoavaliação pública e privada. Alguns de seus conselheiros se afastaram, outros permaneceram, pedindo calma e estratégia. Ele abriu mão de algumas aparições públicas para se dedicar a questões legais e familiares. Algumas pessoas que acompanhavam a narrativa com olhos críticos disseram que a mudança poderia ser fachada. Outras notaram, timidamente, pequenas ações. Telefonemas constantes para médicos, consultas marcadas com nutricionistas, presença em algumas sessões de terapia de família. Não era redenção garantida, era tentativa de consertar, cedo demais e tarde demais ao mesmo tempo.
O ponto culminante emocional da história veio alguns meses depois. Numa manhã de sol ameno, com o jardim do asilo a exibir pequenos brotos, Dona Antônia conseguiu se levantar com pouca ajuda, andar alguns passos e, por instinto antigo, puxar uma cadeira para sentar-se ao lado de um vaso onde havia um canteiro. Ali, sobre a sombra, apalpou a terra com dedos que voltavam a ter firmeza. Sorriu de um modo que não cabe em palavras fáceis. Foi sorriso de quem reencontra um lugar esquecido. Geraldo estava ao lado, segurando uma tigela de água e uma pequena pá. Ele ajudou-a a plantar uma muda que trouxera escondida, um pequeno pé de manjericão, lembrança do chá das 5. Foi um gesto simples, doméstico, e por isso foi enorme. Para a mulher que fora rainha de sua casa, ali estava o sinal de que a autonomia reabria pequenos portões. A cena foi testemunhada por poucos. O curador provisório conversou com a equipe e o fisioterapeuta registrou a melhora funcional. A imagem, entretanto, circulou depois com a autorização da família, como forma de mostrar progresso, não para criar espetáculo. Para quem acompanhava, foi a prova de que a recuperação é feita de pequenos gestos, e não de manchetes. O epílogo da investigação seguiu os trilhos das complicações jurídicas. Haveria audiências, perícias suplementares e avaliadores que determinariam qual o papel de Henrique daqui em diante. A curadora estava sob investigação, seu acesso restringido. O asilo assumiu reformulações. A família entrou num processo longo de restauração de laços. O que o público registrou como vitória foi sobretudo a retirada de um poder que permitira o isolamento de uma pessoa idosa, sob pretexto de cuidados. Geraldo voltou à sua rotina transformada. Não voltou a ser invisível, mas também não quis publicidade. Recebeu ofertas de trabalho, alguns queriam que voltasse como consultor, outros pediam que narrasse sua experiência. Optou por uma vida mais moderada, ajudava em processos de revisão de lares geriátricos, dava conselhos a quem procurava proteger parentes idosos e aceitou, de vez em quando, falar com pequenos grupos sobre a importância da vigilância atenta. Não gostava de palcos longos, preferia a concretude das ações, ensinar alguém a ler um prontuário, a verificar rótulos, a anotar horários. Era nisso que acreditava. Pequenas vozes alteravam destinos. Na última cena que envolve a família, numa sala iluminada por uma tarde pálida, Henrique se encontrou com Dona Antônia sozinho por alguns minutos. Falou com sinceridade, balbuciou palavras que pareciam buscar perdão sincero. Ela ponderou. Não era um tudo certo automático. Havia lembranças que não se apagam. Havia a necessidade de tempo. Mas houve também um gesto simples. Henrique entregou à mãe um caderno. Disse que ali anotaria, a partir daquele dia, os horários das visitas, as decisões médicas e quem as autorizara. Era um gesto prático. Era talvez o que a casa sempre precisara, transparência. Ao terminar o caso nas páginas públicas, Geraldo voltou a olhar para uma foto antiga onde Dona Antônia sorria ao lado da família na varanda da mansão. A imagem não voltaria a ser a mesma, não deveria. Havia aprendizados queimados no tempo. Vigilância, valor da fala dos humildes e a fragilidade de quem envelhece. A lição que carregava consigo era simples e firme. Riqueza e imagem pública não garantem cuidado. Quem observa, mesmo pequeno, pode se tornar escudo. E, no entanto, havia algo mais. A cidade que assistira ao desenlace aprendeu a perguntar mais. Perguntar por protocolos, por visitas, por quem assina ordens. Em algumas casas, netos passaram a perguntar aos avós se estavam bem. Em outros lares, empregados ganharam voz. Pequenas ondas geram marés. No final, quando a chuva que acompanhara meses de investigação deu lugar a um céu claro, Geraldo caminhou até o pequeno canteiro onde Dona Antônia agora cuidava de suas plantas. Ele ficou ali, em pé, olhando a mulher que voltava a escolher. Ela ergueu o rosto, reconheceu-o e sorriu, um sorriso íntegro, não apenas por cortesia, mas por gratidão por aquele que havia feito o que era preciso. Se houve herói naquela história, não foi o pendor para o aplauso público, foi a insistência de um homem que, por memória e dever, se tornou guardião da verdade. Fez o que muitos não fizeram por medo ou por pressa. E nisso havia uma chamada, para que olhemos por aqueles que com o tempo perdem voz. Se esta história ressoou com você, compartilha. Atenção e ação salvam vidas. Inscreva-se para ouvir mais histórias que mostram o poder de quem observa e não se cala.